Prepare-se para entender como a gramática pode ser tão afinada quanto uma banda, porque hoje o português entra no ritmo das orações coordenadas, aquelas que caminham lado a lado com autonomia, mas em total sintonia. Sabe quando alguém fala, fui na feira, comprei banana, vi um amigo e voltei correndo? Isso aí é uma verdadeira maratona de orações coordenadas. São frases com sentido completo, conectadas por vírgulas ou conjunções, formando um texto fluido, gostoso de ler e de ouvir. No episódio de hoje, você vai entender como essas orações funcionam, onde elas vivem, o que comem e por que fazem tanta diferença no nosso jeito de falar e escrever. Então, bora com a gente que hoje tem conteúdo de primeira, direto, claro e coordenado. As orações coordenadas são aquelas que pertencem a um mesmo período, mas têm sentido completo e independência sintática, ou seja, mesmo ligadas, cada uma faz sentido sozinha. Dividem-se em assindéticas, não usam conectivos. Exemplo, cheguei, sentei, esperei. Sindéticas usam conjunções coordenativas e se dividem em aditiva, expressa soma, estudei e passei. Adversativa, oposição. Estudei, mas não passei. Alternativa, escolha ou alternância. Ou estudo ou reprovo. Conclusiva, consequência. Estudei bastante, portanto fui aprovado. Explicativa, justificativa. Fecha a janela porque está ventando. Saber identificá-las ajuda na interpretação, coesão textual e produção de argumentos consistentes. Já reparou como algumas frases parecem um desfile de ideias, todas alinhadas, mas cada uma com seu brilho próprio? Pois é, isso é obra das orações coordenadas. Elas aparecem o tempo todo em músicas, memes, textos e até no bilhete da geladeira. E o mais incrível, cada parte tem vida própria, mas juntas constroem um texto cheio de fluidez. E quando elas se juntam com conectivos como mas, porque, então, ou, o raciocínio ganha estrutura lógica e emoção. Elas são como uma conversa de bar entre amigos. Cada uma fala uma coisa, mas no fim, todo mundo se entende. Viu só? Dá até vontade de sair escrevendo um monte de orações coordenadas por aí, né? Mas calma que agora tem muito mais. Música, poesia e aquelas conexões que transformam frases comuns em texto de primeira, porque tá na hora de ver as orações coordenadas brilhando no palco da arte. Vamos ver como elas aparecem em letras de música e poemas que você conhece e talvez nem tenha reparado que tá valendo pura gramática com estilo. A análise sintática de Epitáfio do Titãs revela a predominância de orações coordenadas, especialmente as adversativas, que expressam o contraste entre o que foi vivido e o que poderia ter sido. As orações aditivas também são frequentes, conectando ideias e intensificando o sentimento de arrependimento e desejo. Em relação às orações coordenadas assindéticas, a música frequentemente utiliza a ausência de conjunções para criar um efeito de rapidez e intensidade na enumeração de arrependimentos. Por exemplo, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Em relação às orações coordenadas sindéticas adversativas, a conjunção mas é a chave para expressar o contraste entre o vivido e o desejado. Exemplos: eu devia ter, mas não tive tempo. Ou eu queria ter, mas não consegui. Agora, em relação às orações coordenadas sindéticas aditivas, as conjunções como e são usadas para adicionar ideias e intensificar o sentimento de arrependimento. Por exemplo, eu devia ter amado mais e chorado mais. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Temos ainda as relações de causa e consequência. Algumas frases podem ser interpretadas como relações de causa e consequência implícitas.
A falta de ação, causa, leva ao arrependimento, consequência. Em resumo, a estrutura sintática da música Epitáfio reforça o tema central de arrependimento e a importância de aproveitar a vida. As orações coordenadas, com suas variações adversativas e aditivas, constroem a narrativa de um indivíduo que reflete, deixando uma mensagem sobre a importância de viver o presente e valorizar o que realmente importa. Em Vou-me embora pra Passárgada, as orações coordenadas desempenham um papel crucial na construção da atmosfera de liberdade e desejo de fuga presentes no poema de Manuel Bandeira. A análise literária revela que a coordenação, tanto a sindética sem conectivos quanto sindética com conectivos, cria um ritmo acelerado e uma sensação de imediatismo, refletindo a urgência do anseio do eu lírico por Passárgada. Veja uma análise detalhada em relação à coordenação assindética. O poema se inicia com uma série de orações coordenadas assindéticas. Vou-me embora para Passárgada. Aqui não sou feliz. Lá sou amigo do rei. Essa estrutura sem conectivos confere um ritmo rápido e direto, como se o eu lírico estivesse tomando decisões impulsivas, sem hesitação. A ausência de conectivos também sugere uma justa posição de ideias, onde cada oração é uma afirmação independente, reforçando o desejo de ruptura com o presente e a busca por um novo lugar. Agora, em relação à coordenação sindética, a presença de orações coordenadas sindéticas aditivas com conectivos como i e adversativas com conectivos como mas também é significativa. A enumeração de elementos em "e como farei ginástica", "e quando estiver cansado", "e quando estiver mais triste", amplia a ideia de liberdade e possibilidades em Passárgada, enquanto o uso do mas introduz a frustração com a realidade atual e o desejo de escapar dela. Por exemplo, aqui não sou feliz, mas lá sou amigo do rei. Em relação à função, a combinação de orações coordenadas assindéticas e sindéticas cria um efeito de justa posição de ideias, mostrando a dualidade entre a realidade presente e a idealizada e a necessidade urgente de mudança do eu lírico. Agora vamos falar dos efeitos. A estrutura coordenada contribui para a sensação de movimento, de fuga, de desejo e de liberdade que permeiam um poema. O ritmo acelerado e a falta de complexidade sintática colaboram para a construção da imagem de Passárgada como um lugar de escape e de realização. Então, nós concluímos que em Vou-me embora para Passárgada, a análise das orações coordenadas revela a importância da estrutura sintática para a construção do sentido e da atmosfera do poema. A combinação de orações assindéticas e sindéticas, com suas características próprias, cria um efeito de dinamismo e urgência, expressando o anseio do eu lírico por um lugar de liberdade e felicidade. Vou-me embora para Passárgada, daqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente. A palavra do dia é conjunção, elemento que une duas orações e dá o tom da conversa. Nós temos as conjunções aditivas, que são e, nem, como também as adversativas, mas, porém, contudo, as conclusivas, logo, portanto, as explicativas, porque, pois, e as alternativas, ou, ora. Usar bem as conjunções é como saber conduzir uma boa conversa, sem atropelos, com lógica e estilo. Viu como as orações coordenadas estão em tudo? Do poema à canção, elas dão ritmo, emoção e estrutura às palavras. E por aqui a nossa conversa vai ficando na ponta da língua. Mas calma, não engole essa palavra ainda não. No próximo bloco, a frase continua, a ideia se conecta e as orações, bom, elas resolvem andar juntas. É porque vai ter o quadro Fala Professor com o Teacher Fernando Souza. Então não troque de canal, não corte a frase no meio e nem coloque
coloque ponto final agora, porque o Na Ponta da Língua volta já com português explicado do jeito que a gente gosta, claro, divertido e sem dar nó na língua.